Então eu gostaria de contextualizar algumas coisas, porque assim, são muitos personagens e a história ela bebe muito de outras. Então assim, tem a questão do casamento de dois personagens importantes, Peleu e Tétis, que são os pais de Aquiles, né? Tétis é uma deusa oceânica ali que era considerado muito bela. Acontece que nenhum deus queria se casar com Tétis. Por quê? Porque houve uma profecia lá das Moiras. As Moiras são personagens famosos, são as irmãs lá que têm os fios do destino e da vida de todo mundo. Elas falaram que quem se casasse com essa deusa Tétis iria ser superado, Deus, né, no caso, quem se casasse com a deusa Tétis seria superado pelo próprio filho. E esse tema na mitologia grega, ele é muito sensível, porque ele não começa aí. A gente vai ver isso primeiro lá com Urano, com a deusa Gaia. Ele acaba sendo derrotado pelo seu filho Cronos. Eu sei que estava tendo uma rixa ali entre os dois, né? Entre Gaia e Urano, porque Urano estava ali escondendo, separando alguns de seus filhos, que eram titãs. E Gaia não gostou disso, então ela fala para Cronos derrotá-lo. E Cronos consegue fazer isso. E Urano fala para ele, meio que lança uma maldição. E diz, olha, ele basicamente diz, tu me derrotaste e vai acontecer o mesmo com você. O teu filho vai te derrotar. E Cronos, ele fica com isso na cabeça. Então, o que acontece? Quando ele ali se une com Reia, ele começa a ter os filhos, acredito que ele tem 6 filhos. Ele começa a devorar todo recém-nascido. Ele vai lá e devora. Ele vai lá e devora. Cronos, que representa o tempo. E ele é o deus, é o maior no momento. Então, Reia, ela fica com pena, ela não concorda com aquilo, ela consegue esconder o caçula dos filhos, que no caso é Zeus. Ela bota uma pedra ali no lugar, então Cronos vai devorar a rocha, não percebe, e Zeus vai ser criado lá em Creta, uma ilha. Ele fica lá numa caverna. Ele cresce e ele consegue derrotar Cronos. E com isso, os seus irmãos são recogitados, né? São expelidos. Eles estavam vivos ali de alguma forma. Isso representa a derrota do tempo, o Zeus. Zeus é o ser que derrotou o tempo. E antes disso, ele não era imortal, nem ele, nem os seus irmãos. E a partir disso, eles se tornam imortais. É como se ali, a partir daquele momento, eles não fossem mais regidos pelo tempo. Então, note que esse tema ele é muito sensível na mitologia grega. Então, quando falam, olha, que essa deusa aqui, Tétis, quem se casar com ela vai ser superado pelo seu filho, os deuses não querem se casar com ela. Então, o que fazem? Opa, nenhum deus quer, vamos arrumar um casamento com um homem. Então, fazem o casamento de Tétis com Peleu. Peleu, que no caso Peleu e Tétis, são os pais de Aquiles. E nesse casamento, Peleu convida ali vários mortais, humanos, Tétis convida ali os deuses, ela só não convida a deusa Eris. Eris, que se traduz no latim como discórdia. Ela literalmente representa isso. Então é como se eu estivesse falando, olha, a discórdia não foi convidada para esse casamento. Só que a discórdia dá um jeito de plantar a discórdia. O que a deusa Eris faz? A história do pomo de ouro. Ela joga uma maçã lá de ouro que tem escrito a mais bela, o acraseado, né? Para a mais bela. Ela joga lá, então alguém pega e diz, opa, para a mais bela aqui. Só que não tem o nome. E aí a deusa Atena fala, opa, delivery, né? Chegou. É o meu. Aí a Afrodite disse, não, sou eu. E Hera diz, não, opa, tem que ser eu. E fica aquela treta. As 3 deusas querendo cada uma ser a mais bela. Zeus, que não é nada bobo, ele diz, opa, não quero briga aqui, então vamos fazer assim. Quem vai decidir isso aqui é o homem mais belo. E quem é o homem mais belo é Paris, que o seu nome de origem é Alexandre. Bem, vamos lá. Paris, quando ele está para nascer, o que acontece? O oráculo, sua irmã Cassandra, o que é que acontece? Ela se torna oráculo porque ela acaba se envolvendo com Deus Apolo. Deus Apolo quer casar com ela e ela não aceita. Então ela recebe uma maldição. E qual a maldição dela? Ela vai ter o dom da visão, ela vai conseguir ver o futuro, só que as pessoas não vão acreditar nela, não vão conseguir entendê-la.
Então ela diz, olha, eu vi que vou ter um irmão que vai trazer a ruína de Troia. Só que ninguém acredita nela. E acontece que a mãe de Alexandre, que é Paris, Écuba, acredito o nome dela, me corrijam se eu estiver errado, na hora do parto ela tem ali uma visão. Ela vê, pelo que eu vi, um menino correndo ali em Troia em chamas. E aí as pessoas acreditam. O pai de Paris, ele aceita matá-lo. Só que a mãe diz, não, isso aí vai ser muito cruel, só larga o menino para lá. Então ele é abandonado numa montanha. E aí um pastor passa a criá-lo e dá o nome de Paris. Acontece que depois de um tempo, aí a gente linka com a questão do casamento. As 3 deusas aparecem a Paris. Ela diz, você que é o homem mais belo. Qual de nós é a mais bela? E Paris é aquela coisa, né? Ela é só tipo um homem, aparece ele vivendo uma vida simples, ele não sabia de onde ele era. Ele vivendo uma vida simples ali, de repente 3 deuses na sua frente. E ele meio que não consegue julgar, ele não consegue dar uma resposta para dizer qual das 3 era a mais bela. Então o que é que acontece? Cada uma tenta meio que puxar um pouco para o seu lado. Então a Atena vai lá e diz, olha, se você falar que eu sou a mais bela, A Atena diz, se você me falar que eu sou a mais bela, eu te dou sabedoria. Hera diz, não, se você falar que eu sou a mais bela, você vai ter essa glória, você vai ser um grande político, tal. E a Afrodite fala, se você me falar que eu sou a mais bela, você vai ganhar o coração da mulher mais linda do mundo. E Paris, claro, como um grande gado que ele é, vocês acham que ele escolheu qual? Claro que ele escolheu Afrodite. E assim ele passa a ganhar o coração da mulher mais bela, que seria Helena. Aí como que faz? Com o passar do tempo, Paris, ele vê que está rolando uns jogos lá em Troia e ele decide participar. Nesses jogos ele consegue vencer algumas competições, ele se destaca, ele ganha até algumas competições do seu irmão Heitor, seu irmão mais velho. E lá ele é descoberto. Bem, assim, eu já vi várias versões disso aí. Tem gente que diz que foi o primo dele que descobriu por uma marca de nascença. Tem gente que diz que foi o próprio Heitor que descobriu. Tem gente que diz que foi o pai. Mas fato é, ele foi descoberto. E aí ele foi convidado a fazer parte da realeza de Troia novamente. Ele volta ali com Paris como príncipe. E aí ele volta a ocupar os seus afazeres de príncipe, dentre eles a questão de diplomacia e tudo mais. Aí ele vai lá para Esparta. Em Esparta ele conhece Helena. E pelo que eu li, há uma discussão em relação a isso, porque não se sabe ao certo se Helena, se ela se apaixona de fato por Paris, se Paris, ele vê Helena e acha Helena linda e ele acha que ela é a mulher mais linda do mundo, portanto ele acha que ela eu pertenço, então ele só acaba sequestrando, ou se foi algo ali realmente de Afrodite, se realmente era Helena. Mas fato é que naquela noite, Helena de Esparta deixa Esparta com Paris e passa a ser Helena de Troia. Note que essa questão não é tão simples, porque não é apenas isso que causou toda a ira dos gregos, tá? Tem também uma outra questão, a questão da tradição da hospitalidade, que pelo que eu pesquisei era muito forte na época. Pelo que eu vi, falavam que era meio que regra, quando você batia na porta de um grego lá, ele meio que tinha o dever de te receber, de te alimentar, enfim, de todas essas coisas, e só depois que você precisava se apresentar. Então, Lucas, se tu bate na minha porta, tu não precisava dizer, opa, meu nome é Lucas, tal. Não, mesmo se tu fosse um estranho, tu poderia entrar, tal, eu deveria te receber bem, e só depois tu teria o dever de se apresentar e explicar a situação. Então, assim, Paris, ele não só rouba a mulher de Menelau, como ele também desonra essa questão da Grécia que era tão forte. Isso causa toda a ira dos gregos. E assim, pessoal, estou falando gregos, mas esse termo ele não está lá na obra, tá? Os povos gregos são chamados por diversos nomes. Eu digo os povos porque, de fato, são diversos povos.
E a Ilíada é o mito fundador da Grécia. Então é ali que você, a partir desse momento, que você vai ver que os povos ali, eles vão se unir, principalmente pela mão de Agamenon, que Agamenon era o rei mais poderoso da época, não era o único. E Agamenon aí passa, durante um bom tempo, ele vai recolhendo, ele vai invadindo algumas regiões ali perto de Esparta, até porque não é tão simples, né, pessoal? Ele tinha que ir até Troia, e Troia fica onde hoje é a Turquia, então ele tem que atravessar ali o mar de toda forma, e Troia era uma cidade muito bem protegida. Então ele passa a saquear ali algumas cidades para conseguir os espólios de guerra e aumentar o seu exército. E dentre esses espólios, ele também pegava mulheres. E o que acontece? Ele pega uma mulher que é chamada de Criseida como sua escrava. A Criseida, ela é filha de um homem chamado Crises, que era muito devoto de Apolo. Crises vai lá, pede por favor para ele devolver Criseida, ele recusa, e aí Crises, magoado, ele vai lá falar com o deus Apolo e pede que o Apolo amaldiçoe Agamenon. Isso acontece, cai uma praga sobre o seu exército.